Opa, pra quem cresceu como uma criança LGBT ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, muitas das situações que vão ser trazidas aqui em Um Fim de Ed podem soar até bem familiares. Esse aqui é o romance de estreia do escritor francês Édouard Louis, publicado em 2014, e é um livro bem cômodo que vai refletir diretamente a vivência de um gay millennial. E apesar de ser um tema já bem retratado em tantos outros filmes e livros, vai chamar muita atenção aqui o momento sociocultural em que ele acontece. Então, o Édouard Louis, ele tem atualmente 32 anos, ele é um jovem escritor em ascensão, que inclusive recentemente participou da Flick aqui no Brasil nesse ano. Ele participou também ali do Roda Viva. E nesse seu romance de estreia, a gente vai ter aqui uma narrativa que, embora seja marcada como ficção, ela é claramente autobiográfica, ou seja, é uma autoficção. Mas então, o que é que a gente vai encontrar aqui em O Fim de Ed? A gente vai ter, portanto, o inferno pessoal, que foi a infância e o começo da adolescência de um garotinho ali chamado Ed. Ele, por ter sempre sido um menino ali muito sensível, muito efeminado, ele vai sofrer todo tipo de violência ali da sua família e do seu círculo social. Então, o Ed nasceu em uma família de classe trabalhadora muito pobre, ali em uma pequena vila de operários na Picardia, que é uma região rural ali da França. Inclusive, se eu bem me lembro, ela também aparece como cenário ali do Serotonina, do Michel Houellebecq. E já que estamos falando também de outros autores franceses, esse aqui também é um livro que vem de uma vertente que se assemelha ali, de certa forma, à literatura da Annie Ernaux, outra contemporânea francesa, que vai retratar, por meio da autoficção, injustiças sociais, trazendo como pano de fundo um proletariado bem decadente. Mas enfim, seguindo aqui com a história do romance, então desde muito criancinha, né, aquele garotinho, o Ed, ele vai ser alvo de bullying constante, tanto na escola quanto na própria casa, por não se enquadrar ali nos padrões de masculinidade esperados. Então, o que o Ed encontra em casa é justamente o que ele também encontra na escola, que é represália, abuso, humilhação. Então, mesmo quando ele é bem novinho, a gente vê ele sendo constantemente lembrado sobre aquele seu defeito de ser afeminado, de ser bicha, e ele é humilhado por isso das formas mais cruéis. Tem vários momentos bem fortes aqui, mas tem uma cena particularmente bem grotesca envolvendo catarro, que olha, enfim. O Ed, ele vai fazer repetidas tentativas aqui na história de assumir um papel mais masculino, mais adequado ali ao que a cultura exige dele. Então ele vai tentar jogar futebol, ele vai ter aqui umas 2 namoradinhas, mas toda vez ele falha e, claro, ele vai assumir que a culpa daquilo é totalmente dele. Então repare bem, essa aqui vai ser uma história de denúncia e também de desabafo. É um romance que vai trazer esse tema do coming of age, né, gay, sob um cenário que é de pura decadência social e moral. A gente tá vendo ali uma comunidade white trash, como os americanos chamam, né? Que são pessoas brancas do proletário de baixo status social. Então, o Édouard Louis, né, o autor, ele tá o tempo inteiro chamando o leitor para testemunhar aquela narrativa sob esse recorte. E outra coisa interessante é que, quando se pensa em histórias de homossexualidade precoce, né, de crianças se descobrindo LGBTs, a gente pensa de fato numa criança que é basicamente arrancada do armário antes mesmo que ela possa se entender como gay ou lésbica ou trans, que já em si se configura como um trauma, porque é claro que o seu meio ali já identifica que aquela criança não apresenta os padrões de comportamento adequados ao seu gênero. Então esse livro, ele vai de certa forma ter esse apelo mais universalizado. E embora o livro traga todas essas questões que parecem muito familiares, né, eu acho que o que realmente faz o diferencial aqui é como que o ambiente ali do Ed, de fato, corrobora para as violências vividas por ele. E não é que o autor aqui vá ficar acusando ou atribuindo culpa aos pais do menino, ou aos colegas ali de escola, ou aos vizinhos, ou à sociedade de forma geral, porque há um esforço ali também para mostrar que aquelas pessoas, né, por um lado, são tão vítimas quanto o próprio Ed. Então, além da homofobia, você vai ter também misoginia, alcoolismo, xenofobia, racismo. Tudo vai aparecer aqui basicamente como consequência da privação social e econômica, que por consequência também leva a esse tipo de ignorância. Então veja bem, essa é uma história que vai também atribuir o peso de todas essas violências sofridas aqui pelo nosso herói
como consequência quase que inevitáveis dessa pobreza e dessa falta de oportunidade e de perspectiva, o Ed enfrenta abusos do pai, que é muito violento e alcoólatra, a negligência ali de uma mãe que é bem ausente, e também dos irmãos e outros familiares que também se conformam ali com aquela realidade ao seu redor e basicamente são preparados para dar continuidade àquele ciclo miserável. Os insultos se alternavam com os golpes e meu silêncio, sempre. Bicha, bichinha, viado, arrombado, boneca, mocinha, mulherzinha, boiola, baitola, putinha, invertido, queima-rosca, bambi, soca-bosta, maricas, tia velha, ou o homossexual, o gay. Eles se perguntavam, por que Ed se comporta como uma mocinha? Eles me admoestavam. Para quieto, você não consegue parar de se mexer, feito uma mulher doida. Eles pensavam que eu tinha escolhido ser afeminado, como uma estética própria que eu tivesse perseguido a fim de desagradá-los. Então, mesmo esse sendo um livro bem curtinho, ele tem por volta de 170 páginas, ele vai ser bem intenso, bem direto. O Edward Louis vai apresentar descrições bem gráficas de toda sorte de situações bem degradantes e perturbadoras que esse menino aqui vai passar. Só que esse é um livro que, mesmo se valendo dessa crueza, né, como seu principal tropo, ele tem algumas, digamos assim, limitações. Você vai ter repetições de cenas de violência e um tom de denúncia que muitas vezes vai ser sem muitas nuances. E embora o Edward Louis ele esteja claramente movido ali por sentimentos de ressentimento, de indignação, ele não fica recorrendo à autopiedade, né? Eu acho que falta aqui certa perspectiva em algumas passagens, principalmente aqui no final, né, quando o autor barra personagem ele consegue escapar ali da sua realidade para ir estudar numa escola mais conceituada, onde ele também vai poder fazer teatro, que é a paixão dele. E esse final ele é meio suspenso, você não entende muito bem em que momento acontece aquela reviravolta de atitude ali no Ed. Ah, sim, só mais uma curiosidade, eu acreditava que esse livro ele havia sido o material base ali para o filme Marvin, da cineasta Anne Fontaine, que foi lançado em 2017. Eu achava que o filme era uma adaptação desse romance, mas pelas informações que eu estive pesquisando, aparentemente as obras não têm correlação nenhuma, pelo menos não formalmente, e o próprio Edward Louis chegou a negar que tivesse alguma coisa a ver com esse filme, né, com Marvin, o que é muito estranho, porque o filme é muito parecido com o livro. O filme, claro, tem um desenvolvimento mais extenso, à medida que ele vai explorar ali o que acontece com o protagonista depois do colégio. Então você vai ter ali várias experiências dele com homens mais velhos, por exemplo. O Marvin também vai escrever, ele vai atuar ali na própria peça. Enfim, embora tenha essa pequena diferença, ainda assim a premissa e as situações mostradas ali são muito similares. Então eu não sei, acho que deve ter havido algum desentendimento ali, mas fica aqui também a dica para esse filme, que é muito bom. A gente nunca deixa de desempenhar papéis, mas existe, apesar disso, uma verdade das máscaras. A verdade da minha era essa vontade de ter uma existência diferente. Pra finalizar aqui, eu gostei do fim do Ed, mesmo com essas ressalvas. É uma história de fato sobre a solidão ali da criança gay, uma criança estrangeira em seu próprio meio, e esse livro vai trazer também esse realismo social muito marcado, e há todo um esforço também aqui do Edward Louis para não implicar autopiedade aqui no texto. Acho que um dos motivos de eu não ter gostado tanto assim talvez seja a minha birrinha um pouco que eu tenho com a autoficção. Eu não gosto muito também desse discurso, que eu percebo muito de que um livro parece que ganha mais valor por ser uma narrativa autobiográfica. Não vejo muito sentido nisso, como se a proximidade ali com a vida real fosse um valor em si num livro. Enfim, acho que o meu maior problema realmente com esse romance foi essa falta de perspectiva que eu senti, de uma perspectiva mais refinada. Às vezes eu acho que as coisas ficavam meio jogadas e de fato meio repetitivas, e isso fez com que o choque ali das situações que vão ser descritas, né, por si só, ele não sustentasse a narrativa e torna a leitura até um pouco cansativa, mesmo sendo um livro bem curto. Eu acho ele interessante, ao menos para despertar essas perguntas sobre o porquê dessa violência contra crianças LGBTs ou contra LGBTs em geral, como que as crianças dessa comunidade já crescem traumatizadas com esse estigma, com as quais elas já são marcadas desde muito cedo. E eu planejo ler alguma outra coisa também do Edward Louis, só não sei muito bem quando. E é isso, se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, ou se você já viu esse filme do Marvin. Se eu não me engano, ele tá disponível na Amazon Prime. Mas enfim, muito obrigado, um abraço e até a próxima.